O despertar de um sonho de ouro. Como realmente o Templo de Salomão foi construído. Olá, tu estás no canal Histórias Bíblicas e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse magnífico templo em Jerusalém. O ar em Jerusalém naquela manhã de outono não era comum. Havia um tremor de expectativa que subia do Vale do Cedron até o topo do Monte Moriá. Após 7 anos de marteladas silenciosas, pois nenhuma ferramenta de ferro fora ouvida no Monte Sagrado durante a construção, o silêncio finalmente daria lugar ao som de milhares de vozes. Salomão, o rei, cuja sabedoria era como o oceano, observava a estrutura. Ele sabia que nem os céus dos céus poderiam conter o Criador, mas ali, diante dele, estava a casa de habitação para o Deus de Israel. O templo não era apenas um edifício, era uma joia incrustada na rocha. As paredes revestidas de tanta beleza, todas elas com cedro do Líbano, esculpidas com querubins, palmeiras e flores abertas. Não se via uma única pedra por dentro. Tudo era ouro puro. O chão era uma plataforma de ouro que refletia a luz das lamparinas, criando a sensação de se caminhar sobre um mar de glória. As colunas, a entrada, Jaquim ele estabelecera e Boaz, nele está a força. Eram 2 sentinelas de bronze maciço com capitéis de forma de lírio, elevando-se como gigantes que guardavam o mistério. O clímax da narrativa ocorre quando os sacerdotes carregam a Arca da Aliança. Eles caminham em procissão sob o som de 120 trombetas e um coro que parecia fundir a terra com o céu. Ao depositarem a arca no Santo dos Santos, sob as asas de querubins de ouro de 5 metros de altura, algo sobrenatural aconteceu. Não foi um efeito visual, foi a Shekinah de Deus, em que a nuvem da glória encheu a casa do Senhor, de tal modo que os sacerdotes não podiam nela permanecer para ministrar, por causa da nuvem, por causa da glória do Senhor que enchera a casa do Senhor. Salomão, diante de todo o povo, caiu de joelhos. Ele não era mais o monarca mais rico do mundo, era apenas um homem em pó diante da santidade do Deus vivo. Ele estendeu as mãos para os céus e orou para que sempre um aflito olhasse para aquele lugar e Deus ouvisse e respondesse. Quando a oração terminou, o toque final de Deus selou o pacto. O fogo desceu do céu e consumiu o holocausto do altar de bronze. O povo, ao ver o fogo e a glória, prostrou-se com o rosto no chão, sobre o pavimento de pedra, adorando e dando graças, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Naquela noite, Jerusalém não precisava de tochas. O brilho da glória de Deus estava refletido no ouro do templo que iluminava as almas. O templo de Salomão era finalmente o ponto de encontro entre a eternidade e o tempo. Um lembrete do que Deus, que criou as estrelas, desejava habitar entre os seus filhos. Embora o templo físico não exista mais, a tradição ensina que é através de Jesus Cristo
que o véu do templo se rasgou e agora podemos ter acesso a Deus e o templo onde o mesmo Espírito Santo deseja habitar é a nossa vida. Existia sua exigência por precisão bíblica. Sim, a afirmação de que levou 7 anos, esse tempo todo, para que esse despertar do sonho fosse completado. Sim, a Bíblia, ela nos revela, lá em 1 Reis, revela que Deus levantou as colunas no pórtico do templo e pôs o nome de Jaquim e Boaz. Isso é algo extraordinário. A Bíblia também nos revela que o templo que foi construído de 7 anos está em 1 Reis, capítulo 6, versículo 38, onde tinham sentinelas da fé, o selo de fogo e tudo mais. Agora que o templo brilhava sobre a glória da nuvem, mas o esplendor não estava apenas nas paredes, no átrio exterior ou no lugar santo. Salomão havia preparado utensílios que pareciam extraídos de uma visão celestial, cada uma carregada de um significado profundo sobre a pureza e a luz. Imagine-se caminhando pelo pátio, deparando-se com uma bacia de proporções colossais. Não era um tanque comum. A Bíblia chama de mar de fundição. Este reservatório de bronze polido era circular, com 5 metros de diâmetro, sustentado por 12 bois de bronze, que olhavam para os 4 pontos cardeais, e a sua borda era trabalhada como flor de um lírio. Ele fez um mar de fundição. Aquelas águas serviam para a purificação dos sacerdotes. Ver aquele mar refletindo o sol de Jerusalém era um lembrete visual de que ninguém poderia se aproximar da santidade de Deus sem antes ser limpo. Ao deixar o pátio e cruzar as portas de madeira de cipestre para entrar no lugar santo, a visão mudava novamente. Em vez de apenas um candelabro, como havia no tabernáculo de Moisés, Salomão mandou fundir 10 candelabros de ouro puro. 5 ficavam à direita e 5 à esquerda, diante do Santo dos Santos. Suas constantes danças nas paredes de ouro, criando um espetáculo de luz que parecia vivo. Ali dentro não havia janelas para o mundo exterior. A única luz que brilhava era a luz do ouro e do azeite. Sim, simbolizando que a revelação de Deus é a única forma e a única claridade que a alma humana precisa. À frente da entrada do lugar santíssimo estava o altar de incenso, também revestido de ouro. Dali, uma fumaça subia, representando orações que vão até ao trono de Deus. Ao lado, as mesas de ouro sustentavam o pão da proposição, um reconhecimento de que é o Senhor quem sustenta a vida do seu povo. Os garfos, as bacias, os copos e até as dobradiças da porta, tudo é o Senhor que sustenta. Enquanto o aroma do incenso se misturava ao cheiro do cedro e ao som das 120 trombetas, ainda ecoava pelos vales de Jerusalém, o povo compreendeu que aquele lugar era o céu na terra. Salomão havia construído mais do que um monumento de riqueza. Ele havia erguido um testemunho físico de que o Deus invisível deseja um relacionamento visível com os seus filhos. Cada detalhe, do menor prego de ouro até as colossais colunas de bronze, gritava uma única verdade: Deus está aqui. Aleluia! O Senhor disse que habitaria na escuridão,
e eu certamente te edifiquei uma casa para morada, lugar para a tua eterna habitação. Essa estrutura foi o centro da fé por séculos e séculos. Era a divisão exata entre o lugar santo e o lugar do Santo dos Santos, onde ficava a arca da aliança, testemunho fiel da peregrinação do povo de Deus no Egito.